Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do A10Cast, podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você nos acompanha na tela da TV Antena 10 e você pode rever ou acompanhar essa entrevista completa, algum trecho especial pelas redes sociais, o canal do YouTube da TV Antena 10 e também no portal a10mais.com. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães. Geralmente, aquele momento em que as famílias que têm a presença da sua mãe se reúnem para celebrar esse ser, né, que faz toda a diferença, que é a base da nossa construção como pessoa, como ser humano. Mas, infelizmente, nem tudo são flores na vida das mães. A gente sabe que muitas mulheres enfrentam diversos desafios para conseguir cumprir essa missão de criar, de educar os filhos. Agora, imagine os desafios enfrentados por uma mãe que é mãe de um filho com autismo. Essas mulheres, elas enfrentam desafios muitas vezes ainda maiores do que as mães enfrentam no seu dia a dia, porque tem aí o preconceito, a desinformação e muitas vezes a resistência para que essas mulheres tenham acesso aos seus direitos. E para falar sobre essas mães, que são mães que estão se organizando, lutando pelos direitos, pelos seus e pelos seus filhos, nós vamos conversar agora com a Elisângela de Oliveira. É um prazer receber você aqui, Elisângela, no nosso A10Cast. A Elisângela, que é coordenadora da Prisma, né? Uma associação que defende o direito das pessoas com autismo. Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos a você, Lígia, e a todos da TV Antena 10. É um prazer receber você aqui, Elisângela. Hoje é o Dia das Mães, né? Como eu disse, é uma data muito especial. Quem tem a sua mãe, né, ao seu lado, nesse momento, as famílias estão se organizando ali para aquele almoço, aquela comemoração. Mas a gente sabe dos desafios muito grandes que muitas mães enfrentam, né? E você representa essas mães, né? As mães da pessoa com autismo. Você que tem 2 filhos com autismo e lida no dia a dia com uma série de questões, principalmente com preconceito. Eu queria começar a nossa entrevista, Elisângela, você contando um pouco da sua história, né? Como foi descobrir uma gravidez e depois descobrir, né, o desafio que viria com essa gravidez, que é ser mãe, uma mãe atípica, como a gente chama, né? Então, não é fácil. Eu não podia ser mãe, segundo a medicina. E quando me descobri grávida, eu já estava com 5 meses. Então, eu tive pouco tempo de gravidez. E com o Caleb, com 2 anos e 6 meses, veio a suspeita e logo depois o diagnóstico é autista. É um mundo que eu não conhecia, só ouvia falar com uma grande maioria dos brasileiros. E que não tive tempo para o luto. Geralmente as pessoas falam, tem o susto, tem a investigação e depois tem o luto. Eu não tive esse processo. Eu fui do diagnóstico à luta. Então, fui me capacitar, fui me preparar, fui atrás de todo o arcabouço jurídico para que eu pudesse lutar pelo meu filho. E dentro do arcabouço jurídico veio construir a Associação Prisma. Eu chamei várias famílias, também amigas minhas que já tinham filhos com deficiência e também filhos autistas e pessoas autistas. Hoje a Prismas é feita não só por mães e por pais atípicos, mas também por mães e pais que são, além de ser atípicos, dos filhos atípicos, eles também são autistas. Então, para eu te falar como mãe, eu tive que aprender muito. Eu abri mão do meu trabalho, eu viajava, eu tinha várias assessorias, tive que abrir mão de tudo. Tive que aprender a conviver com as diferenças, a lidar com estereotipias, com ecolalias, com coordenação motora fina, coordenação motora grossa, psicomotricista, profissionais em casa, escola,
coisas que eu nunca nem imaginei que existisse. E existe. E tive que lidar ainda com o que é de pior. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de compaixão e da famosa empatia. Porque o que eu estou lidando hoje em dia muito é com preconceito. É uma das coisas que a gente mais lida. É com o preconceito que, infelizmente, é causado a maioria pela falta de informação. Agora, Elisângela, você colocou ali a palavra luto. E aí eu fiquei pensando, a mãe, quando ela recebe esse diagnóstico de autismo, ela tem que lidar com as suas questões internas, né? Então, ela vai ter que se compreender diante daquela situação, mas existe ali toda a família, né? Não são só as questões internas da mãe, tem toda a questão familiar, né? Como foi no seu caso? A sua família, ela te deu aquele apoio ali de imediato, ou foi um processo ali que é um processo individual de cada um compreendendo a situação? Eu fui muito abençoada, todo mundo abraçou, todo mundo tentou se capacitar, a família inteira se capacitou para conviver com meu filho, mas principalmente para dar ao meu filho um lar de amor, mas também que ele pudesse ter autonomia. Mas isso não acontece sempre. Eu vou até citar aqui um caso de uma mãe que ela disse que o sonho dela era ser mãe, de uma menina, veio uma menina. Ela fez vários vestidinhos para sair um parzinho de jarro com a filha, que era o sonho dela. E quando nasceu, veio não a princesa que ela esperava, mas veio o espantalho. Pode ser chocante para uma pessoa ouvir isso, mas você imagina isso na cabeça, primeiro, da mulher, que sonhou tanto em ter aquela criança para conversar, para passear, para estar ao seu lado, para no futuro ser uma companheira, e não ter. Então, o luto está aí, porque geralmente quando a gente é mãe, a gente projeta, a gente tem sonhos naquela criança e que muitas vezes não será atendido. Então, uma mãe atípica, ela tem que desconstruir toda essa ideia que a gente cria de ser mãe, toda essa ideia que a gente cria. Desde criança, a mulher vai criando uma ideia de maternidade, e quando você se torna uma mãe atípica, é preciso desconstruir toda essa ideia. Com certeza. Você tem noção, o meu filho não gostava de toque. Então, quando eu recebi o primeiro abraço dele, foi maravilhoso. Já estava com 4, quando ele decidiu me abraçar. O meu filho, quando me chamou, mãe, eu te amo, ele já estava com 8 anos. Mas se você ver, a maioria dos casos que a gente acompanha, uma boa parte das nossas crianças não são oralizadas. E o maior sonho dessa mãe, que teve que se desconstruir inteira, está focado no único sonho, é eu poder ouvir a voz do filho ou da filha falar, mãe. Então, é um amor maior do que qualquer outra coisa, só que essas mães estão só. A grande maioria são só. 67% das mulheres são mães solos ou solteiras e que não são acolhidas, não estão sendo acolhidas, não estão sendo vistas, não estão sendo aparadas, nem pela família, nem pelas políticas públicas. E aí, quando você coloca que 67% são mães solos e mães solteiras, significa que os homens ainda têm dificuldade de assumir a sua responsabilidade, nesse caso, quando há o diagnóstico que a criança é uma criança autista, há o abandono dessa mãe e o abandono da criança, consequentemente. Os homens têm essa dificuldade de assumir um filho autista? Muita, extrema. A gente teve um ano de 2022, não, estou mentindo, 2021, bem no período da pandemia, onde a gente teve quase 80% dos casos foi de pensão alimentícia, foi homens deixando suas famílias e
principalmente deixando as crianças, abandonando. Então, era no período ali que as famílias tinham que ficar juntas, isoladas em casa, e muitos pais não conseguiram lidar com essa situação, né? não conseguiram lidar, não estou condenando ninguém por isso. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Mas, para eu como mulher, ver essa situação, eu não posso deixar de pensar nas crianças, Claro. que muitas delas têm medicações que não são ofertadas pelas políticas públicas, pelo governo, em que essas mães não podem trabalhar, porque elas têm que ficar 100% do seu tempo voltada para aquela criança, onde a dificuldade, o acesso ao LUAS é de uma situação absurda. E muitos desses pais não estão ali, nem mesmo para apoiar na medicação e na alimentação desses filhos. Então, ser mãe de uma pessoa atípica, de uma pessoa autista, é um desafio muito, muito grande. Então, hoje a gente vê essas crianças sendo cuidadas pelas mães e pelas avós também, que assumem muitas vezes esse papel, né? Assume. É incrível como a questão do ser avó e mãe duas vezes. Nós temos casos que os avós abraçam, inclusive a fragilidade dessa mãe, que são imensos. E a força dessas mulheres é louvável, como as forças dessas mães que você vê os filhos tão bem cuidados, o esforço que elas fazem para levar as terapias, para lutar pela educação, que é um gargalo seríssimo para a gente, é algo louvável de cada uma delas. Eu acho que essa homenagem a essas mães tem que ser feita realmente todo santo dia. Agora, Elisângela, algo que a gente vê muito diz respeito à questão da legislação. A gente sabe que a legislação avançou, né? Tem leis importantíssimas, mas hoje a consciência da sociedade com relação à pessoa autista. Hoje já há uma consciência maior no sentido de buscar a compreensão, de buscar o respeito, ou os desafios que as mães enfrentam ainda são muito grandes nesse sentido? São imensos. Existem muitas leis. E eu lhe garanto que o Piauí é pioneiro em várias leis. Você tem noção, aqui nós temos a lei do abafador, nós pedimos, a Prismas pleiteou desde 2017. Essa lei dos abafadores está tramitando no governo federal. Aqui no governo estadual, a gente conseguiu isso através do ex-presidente, do deputado Franzé, e passou a vigorar. Mas aí a gente escuta, eu falo isso porque eu passo por isso, meu filho tem hipersensibilidade auditiva, e eu já escutei que isso era frescura. Eu já fui tentar usar da lei, que é ter acesso a um parque, para brincar, como meu filho pudesse brincar, eu passei na frente, usando a carteirinha dele, que por sinal, gente, façam as carteirinhas do seu filho, é necessário ter, no Piauí nós temos, então use. E o colar também. Nós temos carteira do autismo, nós temos a carteira cultural, o passe livre, usem, é direito, é necessário usá-los. E eu passei e um senhor falou, é muito bonito, né? Essas pessoas chegam com os privilégios só porque tem essas carteiras, porque o autismo é moda. Olha só. Então eu tive que me voltar até ele e perguntar para ele se ele realmente achava que é um privilégio ter seu filho se batendo sua cabeça, ter seu filho se mordendo, ter seu filho entrar numa crise, a chegar a ter crises convulsivas, se isso realmente é um privilégio. Então nós temos muito isso, nós temos várias escolas que chamam os pais dizendo que dê medicação para o seu filho, não está sendo medicado não. Venha buscar seu filho, porque hoje ele está muito agitado. Leve seu filho para casa, dê medicação para ele, como se eles fossem médicos para indicar. Você não dá educação para o seu filho em casa, não? Isso a gente escuta. Uma negligência da mãe e do pai, né? E isso fere. Isso nos maltrata muito. Eu, como mãe, eu sinto cada dor. Mas
graças a Deus, eu não passo por isso. Eu não passo por isso sempre. A escola onde meu filho estuda é acolhedora. Acolhe. Os terapeutas que cuidam do meu filho, eles criaram um elo com ele. Mas a maioria dessas mães não tem acesso às terapias, porque a maioria estão no grau de vulnerabilidade, precisa do SUS. Uma pequena parte que tem plano de saúde, tem a delonga do tratamento, e muitas vezes ficam os terapeutas mudando, e atrasando a terapia, porque a cada mudança é um transtorno para a família e também um retrocesso para essa criança. O progresso conseguido regride. Regride. Então, e a gente está falando das crianças, Lídia, mas para falar a verdade, a menor fase da vida dos nossos filhos é eles serem crianças. Sim. Eles já eles são pré-adolescentes, adolescentes e adultos. E nós ainda temos o salvo-conduto quando é criança. Por serem criança, algumas pessoas têm um olhar um pouco mais a menos de compaixão, de compreensão, mas quando se torna adolescente e adultos, não. Então, a gente passa muito por esse medo, por esse desespero. De pensar o que vai acontecer quando meu filho crescer. Exato. E meu filho, por exemplo, ele fala o tempo todo, fala inglês o tempo todo. A minha Helena Costa, ela tem a parte sensorial dela é muito, muito sensível, então ela precisa ficar mordendo sempre. E às vezes está em um lugar, ela sai nas mesas pegando comida. E nem todo mundo... Hoje ela é pequena, as pessoas têm compreensão, mas quando ela estiver maior. E por mais que você tente... é falta de educação. Não é, nós tentamos. Sim, claro. Mas isso pode acontecer. Uma criança pode se desregular e chorar, entrar em crise e se bater. Mas o adulto também pode. E a gente não está preparado. O brasileiro não está preparado para acolher. E não as deficiências. E é muito forte, assim, isso que você traz aqui pra gente, do medo que vocês, mães atípicas, têm do filho crescer. Porque a gente pensando, o sonho de toda mãe é que seu filho cresça, né? Toda mãe quer que seu filho cresça. E quando você diz isso, a gente vê o quanto nós, como sociedade, somos cruéis, né? Não temos empatia realmente com o outro, né? Com as limitações do outro e com os desafios de vocês, mães que estão passando, que têm os seus filhos, né, com autismo e vivenciam isso no dia a dia. É muito forte isso, de você pensar no futuro e ter medo pelo crescimento do seu filho. Quando a gente vai para a parte de educação, Lídia, isso cada vez ficando pior, porque tem as comorbidades, nós temos descalculia, dislexia, dispraxia, nós temos a hiperlexia, nós temos os superdotados, as altas habilidades, e a educação não está preparada para isso. Eu sofro isso em casa, o meu filho tem altas habilidades. Para que é o que a gente chama de superdotado? Isso. Aí, para muitos, as pessoas romantizam. Sim. E não tem romance nisso, gente. Falta de conhecimento, né? Não tem romance nisso, porque o meu filho faz uma prova de matemática, ele calcula na cabeça, ele põe só o valor total, ele não arma. E aí, não põe o cálculo. Então, aí está como errado. Por quê? Porque a grade curricular do MEC é engessada. Tem que ter. E aí, para eu preparar ele para isso, para falar, não, você não pode progredir, você tem que se enquadrar nesse quadrado aqui. Ou a criança que tem dislexia, que não é porque ela não queira aprender, não é, mas ela tem um aprendizado diferente. E aí o professor que tem, às vezes, 30 alunos dentro de uma sala de aula, como é que ele vai fazer o peito dessa criança e fazer o aprendizado diferente? Saber que se ele trabalhar as cores, a criança poderia aprender bem mais. Trocar os números por figuras poderia fazer com que ela tivesse atenção. Então, são muitos desafios para nós mães e para a sociedade que não está preparada.
Agora, a gente fica pensando, o Brasil, ele é um país de tanta desigualdade que geralmente a gente pensa, não, é mais difícil para quem é mais pobre. E realmente é, né? Mais difícil para quem é mais pobre. Só que a gente vê que no caso da pessoa ou com algum tipo de deficiência ou com autismo, a gente vê que as dificuldades estão para todas as classes sociais. Eu queria, produção, só trazer aqui um caso que marcou muito, que foi muito discutido, o caso que teve uma repercussão nacional, até do deputado Franzé, que você citou, né? O deputado Franzé é mãe de, se eu não me engano, 2 crianças, né? Pai de 2 crianças atípicas, e o deputado Franzé, ele estava em um restaurante, e nesse restaurante o filho dele foi brincar, né, com a babá, foi brincar ali no espaço para as crianças, e eles foram hostilizados, né, por um homem que estava ali como pai de outra criança, né, e não conseguiu lidar com essa situação. Se a gente pudesse colocar aqui para a gente, tem aqui a chamadinha dessa matéria, quem tiver curioso para lembrar e não estiver lembrando, tem no portal a10mais.com. O presidente da Alep afirma que o filho autista foi alvo de discriminação em restaurante. O deputado, ele usou as redes sociais, logo depois, Elisângela, desse caso, e fez um desabafo nas redes sociais, e teve uma repercussão muito grande. E dividiu opiniões. Muita gente criticou, algumas pessoas apoiaram, e as críticas, algumas pessoas colocando, só teve repercussão porque era um deputado, e muitas pessoas questionando, porque uma pessoa rica, se fosse uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, não teria essa repercussão, nem a mídia teria dado espaço. Foram muitas as críticas nesse sentido, e algumas pessoas se posicionando, elogiando o deputado pela coragem de denunciar. Você que vivencia ali com todo tipo de família, hoje, nessa questão do preconceito com relação ao autista, qual é o impacto da questão da classe social, de ser de uma família rica ou ser de uma família mais humilde? Não existe preconceito nenhum. O preconceito está enraizado neles, nas pessoas que realmente fazem, pregam. Pior que pregam, não só praticam, mas pregam esse preconceito. Então não tem classe social. Meu filho também passa por isso, como eu acabei de citar. Tempos atrás também, em uma escola aqui de Teresina, também nós passamos por isso. Nós tivemos nossa matrícula negada. E isso é uma constante, tanto nas escolas públicas, mas principalmente nas escolas privadas. Então isso é constante. Então o preconceito não tem classe. Ele é existente e, infelizmente, permanente. E você falava aí da questão das escolas privadas. Eu já vi alguns relatos em redes sociais de mães falando que a dificuldade é muito maior quando essa escola é privada. De fato, vocês sentem isso, a realidade, as escolas privadas não estão preparadas para receber as crianças com autismo? Infelizmente, não. Existe... Eu lhe digo porque todo ano, quando está novembro, começa a nossa maior correria a nível de associação com o nosso jurídico. Trabalhar pela garantia dos direitos, primeiro que a pessoa, que a vaga exista, e sempre tem. Aqui inclusive, quando a gente chega com laudo, a vaga sumiu. Não existe mais a vaga. Ou aqui, inclusive, quando a gente chega lá, a criança está ali isolada, segregada, dentro da sala de aula. Ou então, elas falam com a gentileza que seria melhor que procurasse um ambiente mais apropriado para o filho dela. Nós passamos por isso, sim, e é direto. No caso, vocês entendem que é pelo fato da escola, da rede privada, não querer investir em profissionais adequados para cuidar, ajudar o professor ali na sala de aula a acompanhar o ritmo de cada aluno? Bom, o princípio da lei é o direito, né? Então, nós temos a Constituição, temos a LPI, temos o ECA, todos que assistem a criança. O que as pessoas têm que entender é uma única coisa. Eles não são autistas, eles são
pessoas autistas, crianças autistas, estudantes autistas. Então, se eu ponho uma escola, os profissionais têm que haver. Ou então, para que a escola? Porque a partir do momento que eu, como empresário, eu me ponho à disposição para prestar um serviço, eu tenho que prestar o serviço. Então, o que eu digo para as mães é que, e para os pais, antes de qualquer coisa, se capacitem. Não desistam de seus filhos. Se capacitem, conheçam as leis e as ponham em prática, porque o primeiro dever de um pai e de uma mãe é proteger os seus filhos. Então, a proteção começa pelo conhecimento. E hoje os pais e as mães, eles têm essa consciência maior de buscar os direitos, né? E a gente fica pensando principalmente nas famílias mais vulneráveis. Onde buscar? A quem pedir ajuda nesses casos? Bom, vou aqui iniciar. A questão, vamos iniciar. Toda criança tem direito à saúde e à educação. Não deixe seus filhos fora da escola. E se por acaso acontecer da escola pública não aceitar, formalize, faça a formalização, abra um BO, faça uma denúncia no Ministério Público. Isso tem que acontecer. Se for uma escola privada, faça o mesmo. Se for no caso da saúde, que nós temos muitos casos, vá no Ministério Público também. Estou aqui na fila de espera há 1 ano, 2, porque hoje a fila de espera é de 2 anos por uma consulta neuropediátrica. Procure o Ministério Público e garanta o direito do seu filho a ter essa consulta e a ter o tratamento. Assim também para quem tem plano de saúde. Se eu tenho entrada para pedir a consulta e o plano de saúde passou 1, 2 meses me enrolando, não espere nem dar isso. A ANS garante o quê? 15 dias que você pediu, em 15 dias você pega aquele protocolo, não faça tudo com protocolo, anote tudo. Pega o protocolo, entre em contato com a ANS, que a ANS no máximo 10 dias está lhe respondendo com afirmativa que você tem direito. Então, é o conhecimento, busca os seus direitos, mas também cumpra com seus deveres de pais, de mães, de educar, de amar e de zelar pelos seus filhos. E a justiça no Brasil, ela é muito seletiva, vamos usar essa palavra, e morosa. No caso, quando vocês recorrem ao Ministério Público, vocês têm esse retorno rápido? Como é essa luta junto à justiça para que os direitos possam valer? A justiça realmente é muito morosa. Se tu formalizar uma ação, um julgamento, se for na vara comum, demora anos. Se for na vara especializada, é um pouco mais ágil, mas não demora menos que 2 anos. Já o Ministério Público é um que nos dá, o Ministério Público, a Defensoria Pública, é um que nos dá a resposta mais contento, com um tempo menor. E atende, sim. Ele só não vai atender se ele não souber, mas pelo menos eles dão a resposta. Ele tenta esse diálogo. E em muitas situações, para a gente também não cair na situação de judicialização e excesso, como o povo fala, buscando seus direitos, conhecendo eles, você pode realmente conversar com as instituições. E a pessoa sabendo que você tem conhecimento dos seus direitos, você até consegue administrativamente resolver. Mas precisa ter esse conhecimento. Elisângela, e quem está cuidando das mães atípicas? Ninguém. Eu estava te falando mais cedo que de dezembro para cá, a gente está com 9 mães que tentaram suicídios. 9 mães. Gente, nós estamos mês 5. Todas elas são mães solteiras ou mães solos. Esse número só agora em 2025? Só agora. Eu estou falando do dia 22 de dezembro para cá, para hoje, que é Dia das Mães. Esses são os chamados que a Prismas atendeu.
A gente não tem psicólogos de plantão em lugar nenhum. A gente não tem apoio de rodas de conversa, de acolhimento para essas mães. Muitas dessas mães tentaram isso até mesmo por não ter o que dar de alimento ou acesso à medicação dessas crianças. Não é porque elas estão fugindo da vida, de forma alguma. É porque elas não têm esperança em quem ampará-las. Como elas podem cuidar dessas crianças, sendo que o que elas têm de ideia é que nós vivemos num país em que nós temos uma Constituição belíssima, nós temos muitos marketings nas redes sociais de que vivemos no país das maravilhas, onde essas mulheres, no país da igualdade, do respeito, no Estado laico, e onde essas mães não são vistas. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer, muito menos ver seu filho se batendo, se mordendo, porque não tem o dinheiro para comprar a medicação. E as medicações não são baratas. Arpejo, por sinal, é R$300 um vidrinho. São concedidas pelo SUS? Poucas, quase nada. Muito pouco, quase nada. Então, a gente tem mães extremamente adoecidas. E parece mentira. A sociedade as ignoram. E quando a sociedade vê uma mãe, às vezes, numa roda, discutindo, numa fila, discutindo, a primeira coisa que chama é que elas são loucas. Elas não estão loucas. Elas estão com desequilíbrio mental, porque é difícil aguentar isso. É difícil aguentar o julgamento das pessoas. É difícil aguentar a ignorância das pessoas. Mas o desprezo é o que mais fala alto. A gente acompanha ali a Assembleia e a gente percebe que os parlamentares que têm uma sensibilidade com relação a essa dor que você coloca, são os parlamentares que são pais e mães atípicos, né? Os demais parlamentares vivem uma apatia e um desconhecimento total, né? Você sente isso também, que apenas quem vive essa luta é aquele que defende muitas vezes essa causa? É só quem sente dor, a dor mesmo, quem vivencia isso. Vocês mesmos fizeram uma cobertura mais recente agora, há 3 meses atrás, salvo engano, na qual o governo federal colocou um projeto na qual 4614, que retiraria o direito do LOAS. Então, a grande parte das famílias PCDs. Você tem noção? Ele falou, não, só vai receber quem tem CID. Surto não tem CID. Pessoas que têm Down não tem CID. Imagina a quantidade de pessoas que ia ficar sem isso. E pasmem, nós nos reunimos um grupo de mães e representantes de algumas instituições, como a Regina Tapada, a gente da Prismas, a Tal Te Amo, o Autismo Legal, e fomos para a Assembleia. E na época o presidente, o deputado Franzé, nos deu acesso a conversar com cada deputado, sabendo que era uma lei federal, não era estadual. Porém, nós podíamos sensibilizar os deputados estaduais aqui para que eles sensibilizassem os deputados federais. E, pasmem, nós conversamos praticamente com todos os deputados. Ele nos deu acesso à parte dali que chamam de SEASA, cafezinho deles. Sim. A grande maioria não sabia nem do que nós estávamos falando. Olha o absurdo, eu não sabia, desconhecia totalmente o que estava acontecendo no país. É como se não dependesse deles, não está me ferindo. Meu salário está aqui, está em dias, minhas coisas estão. O LOAS de vocês. E pasmem, de 10 deputados federais do Piauí, nenhum votou a favor do povo. Então, assim, fica difícil da gente falar de humanidade, falar de direitos, falar de
de respeito, quando a gente não é visto, quando a gente só é lembrado no período eleitoral. Isso nos revolta, porque eu gostaria muito que os nossos filhos fossem vistos na hora de ter acesso à educação. Nós precisamos, eu como mãe preciso que o meu filho e os filhos de todas e todos do Piauí e do Brasil sejam vistos na hora que precisa de uma medicação, na hora que precisa ter acesso a fraldas, muitos precisam de fraldas. Eu falo isso porque agora a gente vai iniciar uma campanha para arrecadar fraldas para doar para essas mães. Quando essas crianças precisam se alimentar, porque a grande parte tem seletividade alimentar e os pais não têm condição, eu quero que nós sejamos vistos quando a gente precisa de um médico e nós não temos. E é uma dor muito grande. Eu agradeço imensamente você, Lídia, a Antena 10, por estar me permitindo abrir o coração, porque é um grito que já está na minha garganta há muito tempo. E eu te digo isso porque esse grito doeu mais há 3 semanas atrás, quando a mãe tentou suicídio, e eu entrei em desespero pedindo ajuda. Eu não encontrei ajuda do poder público. Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês por nos ouvir. E você está colocando essas dificuldades, muitas vezes financeira, da família, a fralda, é o alimento. E eu estava pensando aqui na mãe que tem que deixar a sua vida profissional, né? E a gente fala da mulher, porque é uma mulher que construiu a sua carreira, né? Que se esforçou, que estudou, que conseguiu aquele trabalho, e ela vai ter que abandonar tudo isso, ela vai ter que abandonar o seu lado de mulher para ser a mãe, né? Como é esse processo? Você vivenciou isso, né? Como foi vivenciar isso? É abrir mão mesmo de ser mulher para ser mãe, né? Eu digo que é muito dolorido, porque você estuda, você também tem seus sonhos, e você abre mão do seu sonho de trabalhar no que tu te formou, ou até mesmo de estudar e se formar numa área que tu desejou, de ganhar o seu dinheiro, que é uma dignidade, de poder ter condição de ir no salão, fazer seu cabelo, se sentir mulher. Não é fácil. É onde você tem que respirar o seu filho da hora que abre o olho, a hora que vai dormir, quando consegue dormir. É o lado que a gente fala, a maternidade é linda, é um dom de Deus, um dom divino, mas não vamos romantizar. É exaustivo, é cansativo. Ser mãe atípica é cansativo. Todas nós, tenho certeza que todas nós somos gratas pela bênção que nós temos, pela confiança de Deus em ter colocado esses filhos em nossas vidas. Mas dizer que é fácil, não é. Não é. Falando como mulher, eu adorava viajar. Adorava. Era um costume fazer isso. Eu e mãe pegava carro, simplesmente viajávamos. Não faço mais isso. Não posso sair sem pensar nas crianças. Em cada detalhe. Viagem. Eu não posso ir para um lugar para ouvir uma boa música sabendo que um deles tem hipersensibilidade auditiva, que vai ter uma crise. Eu não posso estar num lugar sabendo que eles não comem daquela comida. Então, é exaustivo, sim. O que nos dá força é, às vezes, o sorriso deles. O abraço sincero deles. Você falando aqui, e eu imaginando isso, né? Mas essa luta tem esse lado da recompensa, né?
É até difícil a gente usar, né, essa expressão, uma recompensa, né? Você tem noção, a Helena, minha enteada, esse final de semana ela me abraçou várias vezes, eu nunca tinha feito isso. E ela abriu a geladeira e pegou o litro de água e trouxe até a mim, para eu colocar água para ela. A Helena tem 6 anos. Ela conseguiu fazer isso agora, mas ela não emite um som hoje, ela não oraliza. Para a gente é uma vitória, não é nem uma recompensa. O meu amor, meu coração tum-tum fora do peito, Caleb. Hoje de manhã ele pulou. É a forma dele se autorregular. E ele pulou em mim e falou: mãe, eu te amo, tu é quem eu mais amo no mundo. Então, é as vitórias que nós temos. São as vitórias que nós temos que vale a pena sim. Vale a pena sim lutar pelos nossos filhos. E eu sempre falo para as mães: não chorem só. Sim. Não chorem só. Se organizem, se apoiam, se acolham, compartilhem experiências, compartilhem conhecimentos e vamos à luta. E como foi que surgiu a Prisma? Você está falando aí para as mães se organizarem, né? Como foi que surgiu em você essa vontade de criar essa associação e defender não só o seu direito com o seu filho e sua filha, mas defender o direito geral? Aconteceu que quando saiu o diagnóstico do Caleb, eu fiquei muito perdida. Muitas informações na internet, você não sabe para onde ir. Ele tinha quantos anos quando saiu o diagnóstico? 2 anos e 7 meses. Uhum. E eu decidi ir a algumas instituições para tentar ouvir, pegar alguma informação, e eu não obtive. Mas me colocaram nos grupos de WhatsApp. E na hora que eu entrei, o primeiro caso que eu vi foi uma mãe que teve a matrícula negada para o filho. E eu, mais do que de prontidão, liguei para essa mãe e falei que eu iria com ela até a escola. E sem ter associação. Sem ter associação. Para dar o apoio. Para dar o apoio. Então, eu fui, eu me basei de todos os direitos dela, estudando cada vez mais. E aí, essa mãe falou para outra mãe, que foi chegando mais gente, eu fui chamando uma amiga advogada, outro amigo advogado, e fui aumentando, fui chamando um amigo meu jornalista, fui entrando em contato com outro jornalista para a gente começar a expor as situações, e surgiu um grupo de profissionais de apoio. Toda a equipe que atendia meu filho, psicólogo, era psicólogo, se somaram a esse grupo de apoio, de orientação. E quando a gente viu que já estava algo muito grande, decidimos criar a instituição, legalmente. E a gente está aqui para apoiar, e não só apoiarmos, crescermos, mas crescermos como unidade, como irmãos, até mesmo com as outras instituições. Porque o que foi que eu vejo, Lídia, é que se não fossem essas instituições, a população mais vulnerável estava totalmente desassistida pelos governos, totalmente desassistida. Eu louvo e sou muito grata a Deus por ter podido conhecer cada um deles, conhecer os seus fundadores, a APADA, na pessoa maravilhosa da Regina, a Pestalozzi, que tem o Tavares, a PAI, que está aí com trabalho, que está precisando muito de apoio também, com Estor, com a Cacilda, temos a Tal Te Amo, com a Verusca, temos todas as instituições precisando e prestando um serviço lindo para a sociedade. Eu até conclamo a toda a sociedade conhecer essas instituições, visitá-las e apoiar. Às vezes a gente apoia uma festa, uma rifa para uma comemoração. Apoia a vida, apoia o acolhimento, apoia a inclusão. E as mães e os pais que estão nos assistindo nesse momento, né, e que receberam um laudo, né, que o filho é uma criança autista, né, e não sabem por onde começar,
né? Na Prisma ou nas outras associações que você citou, que tipo de assistência essas famílias podem receber? A PAI e a APADA, e a AMA são portas abertas pelo SUS, né? Então, você tem que entrar pela porta do SUS, que é ir no postinho, conseguir a consulta, ir lá para dentro da instituição. Já a Prismas, como é que a gente atua? A gente não tem nenhum convênio, não recebemos um centavo do poder público, mas nós atuamos plenamente, tanto que muitas das leis sancionadas, tanto estadual como municipal e federal, é da Prismas. A gente atua na garantia dos direitos da pessoa. Nós temos um grupo de apoio PCD, serviço PCD, são mais de 300 famílias que produzem algo. A geração de renda é uma forma da gente apoiar, divulgando o que essas pessoas fazem, pedindo que as pessoas, quando nos procure a mãe que faz bolo, a mãe que costura, o pai que é pedreiro, dentro desse grupo. E nós fazemos cursos de rodas de conversa, capacitação jurídica, atendimento com psicólogo, psicopedagogo. A gente está nos preparando agora, fizemos campanhas para arrecadar abafadores auditivos e doar. Nós conseguimos doar 402 abafadores, não só para os nossos assistidos, mas para vários lugares do Piauí, totalmente gratuito. E vocês podem sim nos procurar, nós temos a rede social, @prismas.associacão, você pode entrar em contato lá tem um atendimento que vai direcionar, vai lhe ouvir, vai fazer a escuta, vai direcionar se for preciso de uma orientação jurídica, se for preciso de uma orientação terapêutica. A gente tem um grupo também, Interagir, que é um grupo de mais de 1.000 famílias aqui no Piauí, que a gente, lá tem várias pessoas que têm informações, acolhe a pessoa. Então, não chore só, se precisar, a Prisma está aqui de braços abertos para lhe acolher. Nós temos até um depoimento de uma mãe, né, que é atendida pela Prisma, e ela fala, né, de como a Prisma ajuda, né, a compreender mais, né, a poder ter uma melhor relação com o seu filho, né, e também reivindicar os seus direitos. Vamos acompanhar aqui o depoimento, né, dessa mãe que, assim como você, é uma mãe que enfrenta diariamente, né, uma série de batalhas, é a luta pela saúde, contra os planos de saúde. Vamos ouvir, então, essa mãe. Ser mãe atípica não é fácil. Ser mãe não é fácil. A gente sabe que é uma responsabilidade. A gente sabe que em muitos momentos, não para a vida toda, mas em muitos momentos, na maioria deles, a gente acaba tendo que abrir mão de nós, abrir mão de momentos nossos para estar do lado dos nossos filhos, para que esses momentos não sejam só nossos, né? Acabam sendo dos nossos filhos também, e a gente acaba esquecendo um pouco da gente, colocando os nossos filhos em primeiro lugar. Acontece sim na maternidade esses momentos, principalmente na maternidade atípica, quando muitas mães não têm rede de apoio, então elas esquecem literalmente de si mesmas, e é muito complicado, é muito difícil. A maternidade atípica, ela requer muito de nós, e muitas vezes ela nos coloca em situações em que a gente acha que não vai dar conta. Algumas situações em que a gente acha que chegou no limite, que chegou no fundo do poço, mas quando a gente para, que respira e olha para os nossos filhos e vê esse mundo como tá, a gente consegue forças, a gente se reinventa, se refaz e parte para a luta mais uma vez. É um desabafo, né? Ela coloca aí muito do que você já colocou aqui pra gente, né? E esse sentimento de solidão, né? Naquele primeiro momento, né? Então, uma associação como a Prisma, a AMA e outras associações, elas têm esse papel de tirar essa mulher desse sentimento de solidão e de abandono, né? Porque é natural desse vivenciar esse luto, como vocês colocam, né? Essa é a Camila, ela tem um irmão autista, e o filho dela é autista, o Kalel.
ela fez esse filme, fez esse vídeo quase 2 da manhã, porque o menino teve crise porque os vizinhos do lado estavam com som muito alto. E ela está muito cansada pela falta da compreensão, do respeito. Você saber, né, que o seu vizinho é uma criança autista e não colaborar, né? Pois é. A gente se reúne, a gente tenta dar um pouco de vida, de qualidade de vida para essas mães. A gente faz o passeio Prisma Natureza do Amor, na qual a gente tem parceiros, o Pelé lá do Clube das Alpes, ele sempre nos cede o clube e fecha o clube só para as famílias da Prismas quando a gente vai. A gente leva uma equipe de apoio para que essas mães possam ter um pouco de tempo para si, para elas conversarem. E essa nossa equipe de apoio fica com as crianças para que elas possam conversar, respirar. E o que é mais fantástico, o depoimento de muitas delas mexeu comigo, mas o que mais mexeu comigo foi uma falar. Que foi a primeira vez em 5 anos que ela havia saído com o filho. E quanto ela está feliz, porque foi a primeira vez que o filho dela teve crise e ninguém julgou ela. Pelo contrário, as pessoas acolheram ela e o filho dela. Ao quanto é importante a empatia, o respeitar. E eu fico pensando na nossa falta de conhecimento, né? Assim, eu acho muito importante quando eu vejo uma pessoa, um adulto, uma criança com um colar. Aquilo me chama a minha atenção e chama ali, parece que me cobra, assim, me posicionar como uma pessoa que vai estar ali e vai entender qualquer situação que vai acontecer. E eu vou tentar ser a pessoa que vai ter aquela empatia. Né? Quando eu vejo o colar, aquilo chama minha atenção. É uma pessoa autista, uma criança, um idoso, um adulto, e eu tenho que dar minha contribuição, né? Então, as leis, elas têm essa importância nesse sentido, né? E cada vez mais que a gente usar um espaço como esse, do A10Cast, as reportagens diariamente nos jornais, isso vai chamar cada vez mais a atenção das pessoas, né, para a gente entender. A gente tem o nosso papel como sociedade, né? Se eu vejo que a pessoa está com colar e eu sei que ali é uma pessoa autista, eu tenho que, consequentemente, entender qual é o meu papel como ser humano nesse espaço aqui que eu estou com esse outro ser humano, né, que tem limitações diferentes da minha, porque eu também tenho as minhas limitações, né? Eu até agradeço, Lídia, esse teu papel, a questão, nós temos leis, o que está faltando é a questão atitudinal, do sentir. E eu agradeço você sentir, você ter esse olhar humano de acolhimento. Leis existem, mas se não tiver a atitudinal de acolher, de respeitar, a gente não vai para lugar nenhum. A lei por si só não salva. A gente lançou de uma adulta autista, Ana Cândida, o primeiro guia do Brasil, como conviver com autista adulto. Nós fizemos esse lançamento ano passado no Tribunal de Contas, na qual a gente pediu, através da conselheira Flora Isabel, o acesso ao Tribunal de Contas. Depois de uma conversa com o presidente, foi adotado esse acolhimento lá, às pessoas com deficiência. Agora, olha só o tempo para abrir as portas para o conhecimento. E hoje está sendo feito capacitação permanente, até porque a Laura Nascimento, que hoje é a presidente da comissão da pessoa com autismo, ela trabalha lá e hoje está tendo várias rotas de conversa, várias capacitações, mas foi preciso a instituição Prismas e tentar sensibilizar o pessoal para a gente poder ter essas portas abertas. E nós temos, o Piauí é pioneiro em muitas coisas. Nós temos a primeira feira mais inclusão do Brasil, feita pela Prismas, já estamos no 2º ano, esse ano vai ser o 3º, e a gente faz sem apoio de ninguém. Onde a gente reúne todas as deficiências debaixo da ponte estaiada. São 3 dias de muita cultura e de pessoas com deficiência e suas famílias que produzem. Nós temos o Piauí é nato. Seja nato também na inclusão.
Os primeiros banheiros para crianças ostomizadas de escolas públicas do Brasil é do Piauí, é o projeto da Prismas. Foi inaugurado em dezembro de 2022, dezembro de 2023. Nós temos muita coisa boa, mas uma das melhores é o acolhimento, e principalmente que a imprensa nos dá esse espaço, é uma das melhores coisas que acontece. Que bom que o nosso estado está pioneiro em coisas boas, né, em defesa de direitos. Felizmente o nosso tempo chegou ao fim. Foi muito bom conhecer você, Elisângela, conhecer a sua luta, agradecer a Camille, né, a mãe aqui que contribuiu com a gente com esse relato. Muito obrigada. E o nosso espaço está sempre aqui à disposição de vocês, trazendo essa luta, que não é só das mães atípicas, é de toda a sociedade, né? A gente tem que ter essa compreensão. Muito obrigada, Elisângela. Um prazer conhecer você e a sua luta aqui no A10Cast. Obrigada. A gente que agradece toda a TV Antena 10 e meu feliz Dia das Mães a todos da TV Antena 10, as mães atípicas e a minha mãe, minhas duas mães, a dona Maria Irma e a dona Vera. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Gostou do nosso episódio especial dos Dias das Mães do A10Cast? Então você já sabe, se quiser rever a entrevista completa ou algum trecho da nossa entrevista de hoje, é só conferir as redes sociais, o nosso canal do YouTube da TV Antena 10 e também o portal adesmais.com. Olha, está imperdível esse nosso episódio especial trazendo a luta das mães atípicas de todo o estado.